feliz de poder estar com os irmãos, né? Deu uma chuvinha, mas isso não é impedido dos irmãos estarem na casa de Deus, né? E a gente fica feliz porque temos essa oportunidade de estarmos juntos, ouvir a palavra de Deus e aprender mais, e assim nos prepararmos para estar sempre com Ele. Eu vou louvar o nome de Deus também, que vocês, o hino é conhecido, vocês devem cantar também, fiquem à vontade. Irmãos, eu gostaria de convidar vocês
abrir suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, do verso 25 em diante. Lucas, capítulo 10, do verso 25 em diante, nos fala sobre a parábola do bom samaritano. Essa parábola foi uma história que Jesus contou. Todas as parábolas são histórias, né? Algumas que Jesus queria chamar a atenção das pessoas, colocar aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus pregar dentro dessa história. Então as pessoas se sentiam dentro da história. Imagine que quando ele começou a contar várias outras parábolas, era exatamente aquilo que ele queria fazer. Era que as pessoas entendessem a mensagem de uma maneira simples, mas que eles pudessem levar para si, dentro do seu coração guardado, tudo que aprenderam. E essa parábola do bom samaritano é uma parábola, irmãos, que muitas pessoas, quando a gente vai ler ela, as pessoas dizem: mas isso é um sermão para o departamento das docas, né? Porque sou meio velho, né? 20 anos de adventista aí, ou mais. Aí eu lembro que já foi ADRA, já foi ASA, já foi docas, né? E sempre a gente, quando queria incentivar, motivar a igreja, a gente lia a parábola do bom samaritano. E o bom samaritano realmente é para motivar as pessoas a ajudar na assistência social, né? Porque as pessoas ajudam, né? Com donativos de roupas, de alimentos, dinheiro. E houve um tempo também que a gente também fazia até recota. Não sei quantos aqui lembram de recota, porque isso é velho, né? É antigo, viu? Eu não lembro, né, irmã? Mas eu não estou chamando a irmã velha, não. Viu? Então, mas a gente fazia também a recota, né? Tinha uns folhetos e a gente caía no comércio, caía com os amigos e ali recotava e sempre ficava também uma boa parte para a igreja. Mas nessa noite eu quero ler com vocês essa palavra e quero apresentar para cada um de nós que essa palavra não é só para motivar a ajudar. Embora muitas pessoas pensem: bom samaritano, tem um hospital bom samaritano, tem assistência bom samaritano, só coisa que ajuda. Mas essa mensagem aqui, ela tem uma grande mensagem para cada um de nós, e uma mensagem de salvação. E é isso que a gente vai aprender nessa noite. Diz assim: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair na mão de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram, lhe causaram muitos ferimentos, retirando-se e deixando o semi-morto. Aqui começa a história, a palavra de Jesus, né?
É uma palavra que a gente sabe de que um homem, ele juntou todos os seus dinheiros e saiu para a cidade para comprar mercadoria lá e voltar e revender. Como acontece aqui em Santa Cruz, né? Hoje mesmo eu vim agora junto com o Creire na moto e a gente olhou na avenida, a avenida estava tão iluminada, era ônibus, era carro, moto, pessoas a pé, tudo, isso, pessoas que vêm da feira, né? Então esse homem, ele juntou tudo e foi também comprar mercadoria para depois revender. E nós sabemos que no meio do caminho ele foi assaltado. Uma experiência que não é nada boa, né? Ninguém tem essa experiência de já sofreu essa experiência de ser assaltado e achar bom, né? Ninguém vai achar. Mas a Bíblia diz que esse homem, ele foi assaltado no caminho. E quando ele foi assaltado, os ladrões só não roubaram ele, como a Bíblia diz também que eles o espancaram, bateram nele, que ele ficou caído semi-morto. Em outras palavras, quem passasse acharia que ele realmente estava morto. E a Bíblia diz que entram mais 3 personagens nessa história. O primeiro era o sacerdote. O sacerdote ia se dirigindo pelo caminho e ele vê aquele homem caído lá, semi-morto, e a Bíblia diz que ele passou e olhou para aquele homem ferido, mas não fez nenhuma ação. Imagine que a Bíblia diz que aquele sacerdote passou, né, viu aquele homem caído, e eu imagino ele fazendo assim, ó, se afastando para poder passar ali e não fazer nada. Esse sacerdote, irmãos, ele viu o homem ferido e não fez nada. Eu pergunto a vocês, ele agiu certo ou errado? Certo ou errado? Errado, né? Imagina você encontrar uma pessoa caída, ferida, semi-morto e você não fazer nada. Mas por incrível que pareça, aquele sacerdote fez o que ele achava que era certo. Às vezes, irmãos, nós podemos errar achando que é o certo. Aquele sacerdote, ele cumpria a lei, as leis. Ele estava se dirigindo ao templo para fazer toda a cerimônia que o sacerdote faz. E como ele viu aquele homem caído, semi-morto, ele não tinha certeza se o homem estava com vida, e ele não poderia nem chegar perto de um cadáver, porque era uma lei que tinha no Antigo Testamento. E ele, por querer cumprir a lei, essa lei, ele agora olha para aquele homem e não faz nenhuma ação. E muitas vezes nós também podemos, irmãos, errar, muitas vezes, achando que estamos fazendo certo. Podemos errar achando que estamos fazendo certo. Então nós temos que ter cuidado. Aí a Bíblia diz também que, semelhantemente, passava por ali um levita. O levita, quando viu aquele homem também ferido, caído lá, a Bíblia diz que ele também passou e não fez nenhuma ação. Mas se o sacerdote não fez porque ia fazer suas cerimônias lá no templo e tudo, o levita seria aquele que iria ajudar também o sacerdote. E ele também pensou, se o sacerdote não fez, eu também não faço. Às vezes a gente não pensa assim. Se a irmã Socorro não for dar aquele estudo que ela prometeu que ia dar no sábado de tarde,
eu também não vou. Às vezes erramos também por achar que outras pessoas erraram. E isso não é justificação. Eu acho que alguém já deve uma vez ter dito o seguinte: eu não devolvo o dízimo porque não sei o que estão fazendo com o dízimo. Eu conheci o pastor André e ele disse que nasceu no lar adventista, né? E a mãe dele aprontava eles todo sábado, mas na sexta-feira já ela separava o seu dízimo, e isso ela lavava roupa, parece. E separava o seu dízimo lá e tudo. E devolvia o dízimo. E ele disse que cresceu vendo aquilo. E depois ele já tinha visto alguém dizer, não sei para onde vai, como é que as pessoas acham, mas ele disse o seguinte: se eu soubesse que o pessoal estava colocando dinheiro pelo esgoto adentro, eu ainda devolvia. E olha que eu nem sonhava um dia ser pastor dessa igreja. Então não podemos deixar de fazer o que é certo porque outras pessoas fazem o errado. Aquele sacerdote não ajudou aquele homem. O levita viu também não ajudou. Mas a Bíblia diz que agora entra o terceiro personagem. Quem é esse terceiro personagem? Quem, irmãos? O samaritano. O samaritano era um povo que morava em Samaria, era um povo que não se dava bem com os judeus, né? Era um povo que Jesus usou muitas vezes a palavra samaritano, porque eles não se davam bem. Mas a Bíblia diz que esse samaritano ia em direção à cidade, e ele ia pelo alto, pela colina, já para não se encontrar com um sacerdote, com um levita ou com outra pessoa que fizesse o trabalho com o templo ou com um judeu. Aquele samaritano sempre procurava se distanciar, mas do alto ele viu uma pessoa caída, e a Bíblia diz que ele vai, traz o seu animal e chega ali, encontra uma pessoa ferida, e ele vai, pega o homem, coloca os recursos de primeiro socorro que ele tinha em mãos ali, e coloca sobre as feridas do homem vinho, né? E também o óleo. E limpa os ferimentos daquele homem, coloca ele no cavalo e leva ele até uma hospedaria. O samaritano, que era inimigo, é quem faz a ação. Eu poderia dizer o seguinte: muitas vezes o mundo aí irá cobrar muito mais de mim e de você, porque nós dizemos que somos cristãos. Talvez as pessoas, quando estiverem feridas aí no mundo, elas não vão esperar tanto das outras pessoas de fora como dos que dizem ser cristão, seguidores de Cristo. Então nós precisamos, irmãos, viver também o que aprendemos, o que Cristo nos ensinou. E esse samaritano levou aquele homem e colocou ele na hospedaria. Eu agora queria finalizar, ir para a parte final desse sermão, trazendo toda essa história para os nossos dias. Vamos pensar direitinho alguma coisa aqui. O sacerdote que cuidava do templo, das cerimônias do templo, nós poderíamos dizer hoje em dia que ele seria quem? Ele seria quem, irmãos? Pastor, né? Pastor, cuidar do rebanho, curar as feridas do rebanho.
O levita poderia ser quem? Ancião. Obrigado, irmão. Quantos anciãos? Você é ancião? Ah, tá vendo? Mas se o pastor não fez nada, imagina o ancião. Viu? As pessoas irão cobrar muito mais de cada um de nós. Mas o pastor, ele não fez achando que estava certo. O ancião não fez porque o pastor não fez. Mas esse samaritano, quem é esse samaritano? Às vezes a gente quer dizer às pessoas: você tem que ser o bom samaritano, você tem que ajudar as pessoas, você tem que ser o bom samaritano, você tem que, quando vê uma pessoa ferida, ajudar. Mas esse samaritano aqui, irmãos, esse bom samaritano aqui, ele é, sabe quem? Jesus Cristo. Ele é o bom samaritano. No livro Palavra de Jesus, Ellen G. White diz que ele é o bom samaritano, que olha para o seu povo, vê seu povo ferido, vê seu povo maltratado, mas ele vem em direção a cada um de nós e cura as nossas feridas. Amém. E ele é esse bom samaritano. Um dia, o diabo veio cumprir a sua missão. Qual é a missão do inimigo? Matar, roubar e destruir. Esse homem que estava ferido é eu e você. Satanás veio para nos matar, nos roubar, tirar nossa alegria, nossos sonhos. Veio para nos destruir. E ele nos deixou no meio desse mundo, no meio desse caminho, semi-morto. Mas graças a Deus que Deus enviou o seu único filho, o bom samaritano, e ele viu a gente caído no chão e se compadeceu de cada um de nós. Amém. Ele curou as nossas feridas, curou os nossos traumas, devolveu a cada um de nós a esperança. Esse bom samaritano fez isso. Mas na palavra também diz que o bom samaritano, ele não só curou as feridas daquele homem, como também ele colocou sobre o seu animal e levou aquele homem para onde? Uma hospedaria. E hoje em dia, aonde seria essa hospedaria? Aonde? Na igreja. Jesus nos encontrou ferido lá no mundo e nos curou nossas feridas e não nos abandonou lá no meio do caminho, mas nos trouxe e nos colocou aqui na hospedaria. E olhou para o dono da hospedaria e disse o seguinte: olha, cuida dele, e se alguma coisa a mais você gastar, quando eu voltar eu te indenizo. Estamos, irmãos, com a missão de cuidarmos um dos outros. Cuide do seu irmão. Cuide de cada visita que vem a essa hospedaria, a esse lugar. Vamos cuidar uns dos outros. Precisamos cuidar. Mas a gente pode dizer: mas eu já gastei tanto, eu já gastei tempo, já gastei dinheiro, já perdi noite de sonos, já me afastei até da minha família muitas vezes. Eu já fiz tudo. E o bom samaritano diz: não importa. Faça o que tiver de fazer. Quando eu voltar, eu te indenizo. E sabe quando é que uma pessoa é indenizada, irmãos? Quando ele não tem nada. Quando ele já perdeu tudo.
na nossa matemática, nós não temos nada. E Ele vai nos indenizar. Mas a parte mais importante desse sermão é que Ele diz: cuida deles, cuida desse homem. Se algo mais você tiver que gastar, pode gastar, que quando eu voltar eu te digo isso. Mas a parte mais importante foi quando o bom samaritano disse: quando eu voltar, eu vou te indenizar. E esse bom samaritano fez essa promessa. E eu tenho guardado ansioso por essa promessa. E você também. Se você está aqui nessa noite, nesse lugar, nessa hospedaria, onde tem gente de todo tipo, gente ferida de todas as maneiras, gente precisando ser curada de várias doenças, mas você está aqui nessa noite. E o bom samaritano disse que vai voltar. E ele vai voltar. E quando ele voltar, irmãos, ele vai indenizar cada um de nós. Amém. Hoje não temos nada, a não ser um coração falho e pecador. Mas Ele vai nos indenizar, nos dando vida eterna, nos dando a companhia de Seu Filho Jesus. Deus vai nos dar tudo novamente. Uma cidade de ouro. Mas acima de tudo, nós vamos poder rever aquele que um dia curou nossas feridas. Amém. Eu queria finalizar convidando Inácio para cantar. E se você se sente como eu me sinto, um daqueles que foi ferido, machucado pelo mundo, pelo inimigo, mas que o bom samaritano nos encontrou, curou nossas feridas, nos trouxe até a hospedaria e nos prometeu que vai voltar. E se você acredita nessa promessa, eu gostaria de convidar você para no final nós finalizarmos orando a Deus. Meu coração